sentados no nosso auditório da nossa sala, que tem naturalmente a referência básica do coador e benemérito do clube, o professor Cláudio. Portanto, pedimos que possamos todos nos sentarmos na nossa sala e começamos em seguida esta sessão. Com um leve atraso, mas é uma sessão de rara importância para o PEClube. São 4 posses de 4 expoentes da nossa vida cultural, da nossa estrutura literária, do nosso movimento artístico em geral, que gravita em torno basicamente da literatura. Portanto, é uma tarde, eu insisto, especial. Pediria a todos que estão sobretudo atrás que pudessem tomar seus assentos, porque vamos dar início. Eu gostaria já mas daqui a pouco nós abrimos a sessão solene deste PEClube do Brasil, órgão internacional, o órgão que representa os escritores pelos 5 continentes e cuja sede no Rio de Janeiro é considerada, por toda razão, pela maioria dos que conhecem muitas das sedes do PEClube internacional, como uma das sedes mais interessantes e mais agradáveis e mais definidoras da própria paisagem estrutural da cidade cantata do Rio de Janeiro, e que foi o nosso organizador, o professor, dramaturgo, teatrólogo, presidente da Academia Brasileira de Letras por 2 vezes, o professor Cláudio de Souza, a quem sempre reverenciamos na abertura, ao meio, se possível, e também, se possível, ao final de qualquer sessão, nesta sala onde ele recebia o melhor da literatura do Rio de Janeiro, o melhor da sociedade também desta cidade. Portanto, esta casa, a Casa Cláudio de Souza, se orgulha em mais uma vez nomeá-lo e levá-lo ao pódio de memória de que ele é justo merecedor. Sofremos ainda há pouco em Petrópolis, quando visitamos a casa de Petrópolis, a casa de veraneio do casal Cláudio de Souza, que a casa foi doada para a Academia Metropolitana de Letras. Mais uma benemerência deste raro brasileiro. E eu digo raro com pena e com dor no coração. Seria maravilhoso se o país fosse fértil em Cláudio de Souza e pessoas generosas que doassem, sobretudo, para a nossa simplicidade e literalidade, que é a literatura, as letras mais e melhores coisas. Felizmente, vamos louvar Cláudio de Souza, que também não sabia disso. Estamos cobrando a São Paulo. Ele doou a sede da Academia Paulista de Letras à Academia Paulista de Letras. Vejam a benemerência, o registro de um homem excepcional. Não vamos nos cansar nunca de fazer-lhe o perfil de agradecimento póstumo, é verdade, mas nunca bastante pelo muitíssimo que ele fez e pregou a tua vida inteira.
Portanto, é uma alegria abrir no Salão Cláudio de Souza uma posse em que 4 ilustres personalidades tomam assento ao PEN Clube Internacional. É a estrutura do PEN Clube, a estrutura das casas literárias, a que tem, de fato, uma representatividade internacional e concreta, cuja sede é fora do Brasil, que, como sabe, é da cidade de Londres, onde ele foi criado por gente ilustríssima há 100 anos, entre os quais Bertrand Russell e tantos outros notáveis, e está exatamente tudo isso no livro PEN Clube do Brasil, 80 anos, literatura e liberdade de expressão. De fato, a liberdade de expressão, especialmente um chamamento para os que hoje se possam, é a matriz do pensamento e da possibilidade de ação do PEN Clube Internacional. O PEN Clube Internacional tem agido em vários momentos dramáticos em que o escritor é encarcerado, em que o escritor é torturado, em que quem escreve, quem usa da pena do PEN Clube é também, por vezes até, assassinado por brutalidade de ditaduras cruéis e sangrentas. No momento, nós temos a triste realidade de ainda lutas do PEN Clube Internacional no país, pequeno país da Ásia, Myanmar. E há relatos de torturas infligidas a escritores em cárceres semibárbaros da ditadura militar do Myanmar. É uma lástima que isso ocorra, mas o PEN Clube Internacional, sobretudo ligado a muitos da Europa, são as nossas matrizes mais básicas, a partir, é claro, da Inglaterra e dos Estados Unidos, que também são PEN Clubes muito fortes e muito representativos. Aqui, nós manifestamos várias vezes, inclusive várias solidariedades, a esse tipo de horror que ainda pode, desgraçadamente pode, mas não deveria jamais perseguir a livre expressão do pensamento. É sagrada a livre expressão do pensamento. É o dever número 1 desta casa. Esta casa se ilustra e se define basicamente pela defesa da liberdade do pensamento e da expressão desse tipo de liberdade. Uma expressão que pode, por que não, ser dirigida erga omnes, ou seja, na expressão latina, a todos, como deve ser qualquer democracia minimamente qualificada. Vale para todo o povo que frequenta algum país que se diz democrático, não é? Portanto, nós temos hoje a receber, eu gostaria de citar os nomes dos nossos queridos escritores, que começa com Ascensión Palacios Chanqués, em seguida Ângela Maria Guerra de Andrade, por Ana Maria Tourinho e pelo escritor Leslie de Albuquerque Aloan, nosso velho conhecido, que também pertence à Academia de Médicos Literatos. Aqui pertence a nossa prezada já sentada a meu lado direito, que é o lado do coração, e que é a diretora do nosso PEN Clube, acabada na chapa vitoriosa, que foi eleita por unanimidade e que é empossada em mais um mês e meio. Estamos a tratar disso numa posse aqui no nosso PEN Clube, a chapa para os 3 anos subsequentes ao que nós estamos. Eu lidero a chapa com muita honra, com muito orgulho, e mais uma vez presto daqui o meu agradecimento aos que votaram. Nós tivemos votos muito animadores, votos muito necessários e procurados, e vocês foram muito gentis em terem votado na chapa. As abstenções foram tanto quanto eu sei nulas, não é? E chamo de imediato, ao citar os 3 empossados, como a mesa não abriga mais as cadeiras necessárias, eu chamaria um a um dos empossados ilustríssimos e que se considerem sentados a esta mesa para participar e compartilhar desta mesa uma personalidade igualmente ligada à nossa cultura literária, que presidiu várias instituições
inclusive também comigo, de alguma maneira colaborando com ela foram várias as instituições. Exatamente. Eu chamo de imediato, ela já fala aqui sem microfone, desculpe interrompê-la. Fala sem microfone, que é injusto. Eu gostaria de imediato chamar à mesa Jussara Valverde, que agora vai fazer uso do microfone. Agora sim. Jussara Valverde. Ela é madrinha e vai falar registrando as personalidades de 4 dos empossados. Jussara Valverde. Sim. Nós estamos interrompendo enquanto se pode ouvir a Jussara por uma certa pressa da nossa querida diretora e que se apressa, o que tem toda a razão, de apor a medalha Pedro I, nosso herói nacional. Estou olhando aqui o livro sobre ele, feito pelo nosso Instituto Cravalvim, que será o livro presenteado à nossa, hoje, importante associada, e que é Dalma Nascimento. Já chegou? Ainda não. Se não chegar, o livro será devidamente sorteado para todos. De qualquer modo, Dalma Nascimento está encarregada, junto com a nossa diretora aqui presente, para fazer a homenagem póstuma da literatura, da cidade, do Clube Internacional do Brasil, a escritora que nos deixou há tão pouco tempo, que foi um personagem queridíssimo e que ganhou o penúltimo grande prêmio do Clube, e que foi Nélida Pinhon. Nélida Pinhon está sendo vistoriada muito cuidadosamente. Você, Regina de Luciano, por favor. Muito cuidadosamente por um grupo. Aqui a nossa querida diretora assiste e que é coordenado por Dalma Nascimento, a biógrafa necessária e mais atual e mais constante de Nélida Pinhon. Portanto, daqui a muito pouco, graças sobretudo aos esforços seus, nós vamos ter este livro revista, chamava-se anteriormente, apelidávamos de revista aquilo que será um livro Nélida Pinhon em memória póstuma, escrito por pessoas que sempre gostaram dela, escritores que a acumularam com afetos e com distinções muito significativas, qualificadas pela especialista Dalma Nascimento, que eu espero que ainda chegue aqui. Portanto, agora, com a palavra nossa... É claro que já se vê, ela insiste ainda com toda a razão, na pressa de fazer essa homenagem justíssima, Eliane, fazer essa homenagem à nossa querida. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, queridos. A medalha Dom Pedro I é uma medalha comemorativa do bicentenário da independência do Brasil e é a maior honraria que o PEN Clube já ofereceu a um associado. Essa medalha é cunhada com a imagem do nosso herói nacional, Dom Pedro. E é belíssima, representa os associados do PEN Clube. Eu quero ter a honra de entregar a minha querida amiga Jussara, diretora também reeleita do PEN Clube. Eu quero ter a honra de entregar a ela a medalha Dom Pedro I. Muito bem, Eliane. Cumprido. Bom, meus amigos, então vamos começar.
pela ordem que eu tenho aqui, é uma ordem aleatória, mas de alguma maneira não deixa de ser uma qualificação de homenagem aos que são citados primeiro por sorteio, até sorteio do acaso, né? Então, o primeiro aqui que está à minha frente no seu diploma é o nosso escritor Leslie de Albuquerque Aloan. Há outros 3 sindicatos do clube e que são 3 distintas senhoras interessantíssimas na nossa vida cultural, na nossa vida literária, na nossa vida artística. Portanto, Eliane, por seu favor, vai fazer o perfil do nosso estimado Leslie de Albuquerque Aloan. O Dr. Leslie Aloan é escritor, é médico cardiologista com subespecialização em hemodinâmica e cardiologia intervencionista. É formado pela UFRJ, fez residência médica e fellowship em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Mestrado em cardiologia na UFRJ e doutorado em cardiologia na UFRJ. Foi diretor do HSE, Hospital dos Servidores do Estado, e do Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. É membro titular da Academia Fluminense de Medicina, cadeira número 13. É membro titular da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação, cadeira número 18. Membro titular da Academia Fluminense de Letras, cadeira número 30. Foi presidente da Abrames, Academia Brasileira de Médicos Escritores, de 2015 a 2021. Membro da Abrames, da Sobrames, da UB Rio de Janeiro, da Academia Fluminense de Letras. É autor de 17 livros publicados, de contos, poemas e ensaios. Dentre tantos prêmios que recebeu, que são inúmeros, eu destaco apenas um: a Medalha da Vitória, do Ministério da Defesa, pela participação no socorro às vítimas do terremoto do Haiti. Eu gostaria de proceder à sequência da solenidade, já solicitando ao nosso querido, agora já registrado pela doutora Eliane, também médica, e supostamente, eu imagino, sócia, exatamente, ao nosso estimado Leslie de Albuquerque Aloan, pediria a Jussara que passa, em nome do PEN Clube, este diploma ao doutor Leslie de Albuquerque Aloan. Ao diploma se agrega um livro, que é um livro hoje muito raro, muito cobiçado, está praticamente esgotado, mas vamos agora trabalhar para os 100 anos do PEN Clube. Esse livro registra os 80 anos, é um livro muito bem feito pelo meu antecessor aqui, e que é um livro que todos os empossados estão a receber a cada solenidade de inauguração dentro do PEN Clube. Passa os seus bons. Eu me lembro muito de quantos médicos são adestrados à literatura e me vem sempre à mente Guimarães Rosa, né? Que foi um médico, foi um diplomata e foi, sobretudo, um homem que cultuava a beleza da literatura, a beleza da criação das letras e a beleza também da originalidade da pesquisa no corpo humano, tanto quanto eu sei a partir da filha dele, que é minha amiga. De qualquer modo, agora vamos prosseguir com a sua fala sobre o Dr. Aloan. Explora seus textos em prosa e verso, num contínuo confronto com a realidade, a violência, a filosofia, o desamor, discutindo temas que questionam e refletem suas dúvidas existenciais. Descendente de libaneses, é carioca, médico cardiologista, especializado em hemodinâmica, que ele implantou no Brasil, implantou no Rio de Janeiro. Já foi falado que ele é fellowship de Chicago, então eu vou pular essas partes que agora não tem muito sentido.
Mas é muito importante falar da representação do nosso querido médico, o Dr. Léger Luan, porque ele foi o representante regional dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo na Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologista Intervencionista, dos anos desde 1996. Ele chefiou e presidiu o Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista na Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, nesse período de 96 a 98. É presidente fundador da Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista no Estado do Rio de Janeiro. Ele é membro do Conselho Editorial de Arquivos Brasileiros de Cardiologia, onde ele teve um grande destaque. Ele sempre foi uma pessoa de destaque, ele sempre foi uma pessoa comprometida com a saúde, com o bem-estar humano. Ele, nesse momento, foi professor titular regente de cardiologia do Instituto de Pós-Graduação Carlos Chagas, em 1998. Foi diretor-geral do Hospital Municipal de Itaboraí, desembargador Leal Júnior, em 2016. Após o grande período em que ele foi presidente e também foi o diretor médico geral do Hospital dos Servidores do Estado por 2 mandatos. Foi o período de 2000. De 2011 a 2016. Depois ele foi membro efetivo do corpo clínico também do Hospital São Vicente de Paula, no Rio de Janeiro. Presidiu o Instituto Nacional de Assistência à Saúde e Educação em 2013. Em cursos de medicina, ele tem 11 cursos de pós-graduação no Brasil e 14 no exterior. Prêmios recebidos em medicina são um total de 36. Membro titular da Academia Fluminense de Medicina em 2010, membro emérito em 2018, membro titular da Academia Brasileira de Médicos de Medicina de Reabilitação, onde passa emérito em 2019. Membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Membro titular da Academia Brasileira dos Médicos Escritores, onde ele foi presidente por 3 mandatos. Atua até hoje na direção da Academia de Médicos Escritores. Ele teve muito destaque na sua parte científica. Ele tem 3 livros publicados em medicina, 46 capítulos em livros, 72 editoriais em artigos de revisão e originais. É autor do primeiro livro brasileiro de hemodinâmica e angiografia. Recebeu moção de louvor e reconhecimento da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ele tem a maior medalha nossa, que é a medalha Pedro Ernesto, aqui no Rio de Janeiro. Tem a medalha internacional dos veteranos das Nações Unidas e Estados Americanos. Tem a medalha da vitória do Ministério da Defesa em 2010, pela participação no socorro às vítimas do terremoto do Haiti. Essas são, entre muitas outras homenagens que ele recebeu. Como atividade literária, ele estabeleceu o concurso de poesia do Centro de Estudos no Hospital Federal dos Servidores do Estado do Ministério da Saúde, que aconteceu em 2006, 2007, 2008 e 2010. E foi muito importante porque esse olhar humanístico fez com que o grupo do Hospital dos Servidores passasse a se conhecer, porque eram grupos muito isolados, cada um no seu andar. Então nós tivemos a necessidade, eu presidi acesso à comissão de humanização, em que nós integrássemos o fotógrafo, que era da fisioterapia, a nossa querida amiga da anatomia patológica, que pintava porcelana. Então esse olhar humanitário foi agregado ao primeiro concurso de poesia realizado em uma instituição pública da saúde. Isso primeiro aconteceu em 2006. E todos resultaram em publicações. São registros que são muito importantes. Eu digo para as minhas primeiras que eu gosto que fique escrito. O livro passeia, vai à cabeceira de um paciente. Então, essa possibilidade nos deu
Léslia Luan, em que tem o destaque dos seus livros, que são muitos livros de literatura. Ele, pertencendo a essas entidades todas, ele teve a oportunidade de pertencer à União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Ele é membro emérito da Associação Brasileira de Jornalistas do Brasil, Coordenação Rio de Janeiro. Ele é membro da Sobrani, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, entre muitas entidades a que ele pertence. Participa dessas antologias nacionais e internacionais, é premiado também nos nossos concursos literários, tanto no Brasil quanto foi também em Portugal. Vou comentar agora os livros que ele tem realizado. Eu trouxe até um dos últimos. E ele tem em ficção Em Nome do Santo, 2015. Ficção das Vidas da Imortalidade, 2013. Crônicas A Síndica, 2013. Poesias A Feiticeira Nua, Em Nome do Santo, 2015. O Incesto Masculino, 2016. Muito Além da Saudade, 2017. Ensaios Deus e Letra na Terra dos Homens, 2020. E atualmente O Guardião da Arca da Aliança, de 2021. Ele já tem outros títulos, mas eu citei esses que são muito importantes, alguns até são livros premiados. Eu fico honradíssimo por ter pertencido. Eu trabalhei na gestão do Hospital Servidores do Estado, na direção, e fui a convite do Dr. Léslia Luan nos anos de 1995, quando ele estava organizando a sua gestão. Isso me deu uma mudança de vida. Foi uma oportunidade, porque viemos cursos, as possibilidades de treinamento na Fiocruz, na COPIAD. Depois eu fui pela COPIAD, eu fui a Barcelona, a Faculdade de Medicina. Depois, pela Fiocruz, eu fui à França fazer um curso de gestão da ESP. Então, e mudou toda a minha vida. Então, Léslia Luan estar aqui me emociona, porque foi um apoio. Eu representei os servidores do Estado em todo o Brasil. Eu tive mais de 25 viagens representando o nosso Hospital dos Servidores do Estado, que ainda é o hospital mais comprometido com a saúde do Brasil. Ele atende a todos, ele é um hospital igualitário e ele é um hospital humanístico, porque desde 1978 ele tem uma sala de humanização, com brinquedoteca, com olhar de visitação à criança, com a permissão ao atendimento ao idoso, com a inclusão da avó no atendimento no berçário e também no alto risco materno. Ele sempre foi um hospital moderno, foi a primeira cirurgia cardíaca, foi a primeira transplante de rim. Ele ainda é, apesar de todo esse nosso esforço que nós temos com a saúde hoje em dia, ele ainda é o nosso Hospital Federal dos Servidores do Estado do Ministério da Saúde. Muito obrigado pelas palavras muito justas e muito necessárias. Eu solicito agora a nossa estimada Eliana que possa apor a medalha Pedro I ao nosso Léslia Luan, enquanto também solicito a ela que colhe dele a assinatura que marca o seu ingresso formal e permanente no PEN Clube Internacional do Brasil.
Dando prosseguimento, eu gostaria de, frente a esse currículo tão precioso, acabado de ler, e que registra a presença do nosso querido novo sócio, solicitar a ele a possibilidade de fazermos uma aproximação entre as nossas instituições. A Academia de Escritores Médicos poderia se associar a um projeto desenvolvido paralelamente por ambos, a Academia de Médicos e o PEN Clube do Brasil, a falar naturalmente de uma possibilidade que faça convergir ambos naquilo que é enfim, a grandeza do médico enquanto escritor é olhado visto pelo manuseio das mãos. Essas mesmas mãos que escrevem, manuseiam e salvam o corpo humano. Poderia ser alguma coisa nesse sentido de definição literária, filosófica, humana, que poderíamos prestar em colaboração à convergência de ambos os lados. Eu lhe solicito isso, meu caro Lésio. Eu, como presidente de honra da Academia Brasileira dos Médicos e Escritores, confirmo que faremos. Ótimo, isso é ótimo. Muito bem. Agora damos prosseguimento, portanto, à segunda posse, em que vem a ser pela ordem aqui que nós temos, a nossa estimada Ana Maria Felicidade Coimbra Tourinho. Que bom, Ana Maria, que você vai agora, finalmente, ela que é tão atenta ao PEN Clube durante tantas sessões neste Salão Cláudio de Souza, agora, finalmente, sendo uma das definidoras do próprio PEN Clube, assentando-se ao seu quadro permanente. Muito obrigado. E solicito a Eliane que já possa falar aquilo que ela teria preparado sobre você, dando sequência com a nossa sequência atual. Antes de ler o currículo aqui da nossa amiga... Vocês estão ouvindo bem? Não. Antes de ler o currículo da Ana Maria, eu queria registrar a presença aqui de Sérgio Fonta, presidente da Academia Carioca de Letras, também do nosso querido colega Ernesto Mayheimer, que tomou posse na sexta-feira na Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Registro a presença também do colega Leão Saguri e também de Elderson Cantorinho, colegas aqui presentes. Perdão, a doutora Selma Sabrá, que é a presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, também aqui presente. Ana Maria Tourinho, escritora, poetisa, eu diria poeta, mas ela colocou poetisa, então vou dizer poetisa, tá? Escritora, poetisa, fotógrafa, autora dos livros de poesia, mais alta, hein? Pérolas e Pimentas e Desfolhando Aldravias, são livros de poesia. Em parceria com Ângela Guerra, Ascension Chanquet e Jussara Valverde, o livro Elas e Ela, a poesia. Livros infanto-juvenis, Aninha, a menina que vendia alfaces, Marmelo, o sapo martelo, e Cadê Fadi, tô aqui, que concorreu ao Prêmio Jabuti em 2022. Ana é vice-presidente no Brasil da Academia de Letras e Artes Luso-Suíça, vice-presidente de Núcleos Culturais da Rede Sem Fronteiras, membro delegada do Conselho Diretório Executivo Nacional, segunda diretora financeira da AGEB Rio de Janeiro, acadêmica honorária da Abrams, membro e diretora da UB Rio de Janeiro, membro da Academia de Letras e Artes Lusófonas em Lisboa, Portugal, acadêmica correspondente da Academia de Letras e Artes de Portugal, membro da Associazione Culturale Internazionale Mandala, de Torino, na Itália, membro da Associação de Poetas Portugueses de Lisboa, Portugal, fundadora da Academia Brasileira dos Autores Aldravianistas Infanto-Juvenis, em Ipatinga, Minas Gerais, membro correspondente da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses, participou de diversas antologias e da revista Renovarte, da UB. Recebeu prêmios literários no Brasil e no exterior. Foi distinguida com o troféu Magnífico Sem Fronteiras, em Lisboa, 2022. Foi homenageada com uma estrela
pela Confraria Buraco do Candiru, que congrega escritores, professores, pesquisadores, intelectuais, músicos e compositores na Calçada das Estrelas do Rio, do Rio Madeira? Em Porto Velho, Rondônia. É isso. Encerrou. Trate de registrar, eu faço com muito prazer, tantas personalidades queridas aqui, registrar a presença, já citada quando adentrou ao Salão Cláudio de Souza, da poetisa Lúcia Regina de Luciano, presidente da ANLA, e ainda de Sérgio Ponta, presidente da Academia Carioca de Letras. Os demais também fiquem citados, não nominalmente, porque agora não tive como anotar-lhes o nome numa prioridade necessária, mas considerem-se todos citados. Eu chamaria de imediato para tomar assento à mesa, embora seja convidada permanente desde o começo da sessão, mas um assento provisório, a Ana Maria, que está agora por se empossar. Ana Maria, por seus aplausos. Mas já está aqui. Não, isso. Portanto, Ana Maria vai receber de imediato o seu diploma. Recebe o diploma. Desculpe, Ana Maria. A presença tão notável e eu cego, não fiz imediato, porque esse sempre era notável. Portanto, aqui está o diploma que acrescenta a Ana Maria esse título mais da sua vida. Liliana. Eu tenho a honra de entregar a medalha Dom Pedro I à minha querida amiga Ana Maria Toledo. Da nossa instituição. Agora as palavras da nossa Jussara Valverde. Vamos cobrar essa sua promessa como presidente de honra ao lado do estimado Luan. Nós já estivemos juntos na UB, você era o vice-presidente. Portanto, já estivemos juntos também na Academia Carioca de Letras, na sua direção. Será mais um trabalho conjunto. Falar de amigos escritores é um desafio, principalmente de escritores sensíveis e comprometidos com o conteúdo, a memória e o que deixar escrito. É um ensejo muito especial para mim, além de todos serem poetas como eu. Ana Maria Toledo, ela tem se destacado desde 2016, quando nos conhecemos em Teresina, num evento da Sobrani, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. De lá para cá, ela me chama de Mandrinha, porque nós trabalhamos o livro dela em 2017, Pérolas e Pimentas, que foi um projeto que surge numa tarde e, reunindo tudo, em um mês fomos para o Rio Grande do Sul num projeto da AGEB, Rio Grande do Sul, e lá, trabalhando com Ângela Guerra, nós fizemos a organização do primeiro livro de poesia da nossa querida Ana Maria Toledo. Ela tem se destacado, ela já foi bastante citada aqui nos títulos e homenagens que ela tem tido, mas eu acho que o importante é de nós citarmos também que ela é uma fotógrafa de qualidade, expondo no Brasil e no exterior. Ana Maria tem 110 mil fotos, 110 mil fotos organizadas em Capucina. Ela tem se apresentado nas instituições, ela se apresentou no Momento de Arte da Abrames, agora no dia 31 agora de março, quando nós apresentamos as fotos do pôr do sol maravilhosas, muito lindas. Essa sensibilidade ela traz para a literatura,
onde ela tem discutido os sentimentos, tem abordado a paz, tem abordado principalmente um amor enorme que ela tem pelo seu marido, nosso querido doutor Wilderson Torinho. Eles vão completar 50 anos de casado no ano que vem. São esses conteúdos de vivência, de experiência que ela tem trazido nos seus poemas. Eu vou ler um poema dela agora. Toada. A luz da aurora acorda, reparte noite e dia. Povo feliz com as suas palhoças, vive assim na roça. Café com macaxeira, cuscuz na cuscuzeira, milho na ribanceira, bolo de mãe na petisqueira. A luz é pouca, o ar é farto, velas deliniam feições, estrelas clareiam a noite, barulho do rio ao longo, sonhos encaixotados. Passa rude o tempo nas batidas do sino rouco, paz e nostalgia se amando, mar, flores, matas esplêndidas, caranguejos nos puçais, cigarras anunciando chuva, ao longe, tartarugas. O dia se vai, a noite chega, o segundo vem com a vida sorri generosa. Enquanto as sementes brotam, a natureza dança, as saudades indo embora, o pensamento descansa no balanço das lembranças. Solicitamos agora a nossa prezada nova sócia, Ana Maria Tourinho, que possa pôr o seu nome no nosso livro de honra, o que qualifica e imortaliza o seu ingresso neste clube internacional de escritores em favor da liberdade. Agora, com a palavra, a nova sócia, Ana Maria Tourinho, para nosso grande prazer. Excelentíssimo senhor presidente do FEM Clube, doutor Ricardo Cravalvim, sua diretoria aqui presente, os queridos amigos que tomam posse desta solenidade, meus cumprimentos. Senhoras e senhores, minha saudação a todos. Em breves palavras, confesso-lhes que fazer parte do PEN Clube era um desejo antigo, um sonho, e sinto-me honrada em ver este sonho realizado. Agradeço à diretoria do PEN Clube e a todos que participaram da caminhada que me conduziu a este templo da literatura brasileira.